Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do presente, líderes do futuro, líderes do passado, todos são bem-vindos. Você está escutando Lideraí, o seu podcast definitivo de liderança. E para o episódio de hoje nós temos a participação de André e o Wellington. Se apresenta, André. Liderai, irmãos! Olá, pessoal. Estamos aqui novamente para esse belíssimo episódio, esse grande sucesso. Wellington. Fala, pessoal. Como vocês estão? Estamos aqui muito animados, muito felizes para falar sobre esse baita assunto. Fica aí que... Tá bem legal. o nosso lounge repleto aqui. O que tem de novo? O que aconteceu? E saiu o censo agora, né? Brasileiro, Censo, mas não tem nada a destacar aí. Corinthians indo No mal. futebol eu acho melhor a gente não conversar. O Botafogo, essa mas você é semana. botafoguense. Não, Você é botafoguense, André? Ele é não, botafoguense. Você não é? Não, um carinho. Admirador. Um carinho. Na época do Túlio Maravilha, 95, Dodô. foi. Eu tinha camisa do Botafogo, eu jogava coisa Não, de fico criança. Fico feliz com o Botafogo. Fica feliz com o Botafogo. Sim. Porque... Seven Up, lembra Seven Up? Sim. Eu acho que uma coisa sobre o Botafogo que é bem interessante é que ainda a mídia não aceitou que os caras jogam bem. É um preconceito contra o Botafogo. Tipo, eles realmente estão achando que o Botafogo... Não, é momento. Já tá chegando metade do campeonato e os caras estão isolando. Os caras abotoaram os grandes favoritos, né? Ganharam do Palmeiras e do Flamengo, né? Mas não ganharam do... Mas não ganharam do Atlético. Ganharam do Atlético. Que Então. fase do Botafogo. E do Atlético, acho que a grande notícia é a trairagem do Filipão, né? Filipão cuzão. Desculpa, gente. O Filipão foi embora, né, cara? Polêmico. Meteu assim mesmo, como que é? Meteu louco. É que assim, o mais interessante do Filipão, como eu disse, eu estou extremamente desconfortável em falar de futebol. Por motivos assim, óbvios. hoje a gente fala do Bolsonaro no STF e o futebol. É melhor de falar você de botou futebol. numa encruzilhada aqui. Mas, já que Porque do falamos... Bolsonaro não resolve nada a gente falar, né? Não, Foda-se. resolve. Mas o do Felipão é interessante, porque um dia antes, a gente até pode trazer pro nosso tem muita coisa de pro nosso trabalho. tema, Sim. né? Tipo, o cara falar um negócio. Nunca mais dia. treinarei no Brasil. Então fica quieto. E daí, no outro dia, o cara tomar uma atitude, é a mesma coisa que nas empresas, sei lá, falar um negócio, e no outro dia você falar outro, né? É festa de final de ano. Hipocrisia. Foi na festa de final de ano, vestiu a camiseta do final de ano da empresa com o lema do ano. Orgulho em pertencer. Orgulho em pertencer, colocou o E vai hashtag pra no LinkedIn. concorrência na e no dia semana seguinte. seguinte. Isso. Já vi acontecer, hein? Galera, eu igual. tô me despedindo aqui, então. Ó, foi um prazer. Mas também, vamos falar a verdade. Mas vamos falar... Coisa. Mas eu também acho assim, o Filipão foi pra Minas, né? Se fosse assim, ele foi pra um rival... Não, mas assim, ficou muito claro que foi dinheiro, né, cara? É, cara. Mas não é muito isso. A claro. questão é palavra, cara. Mas agora é a reflexão. Mas não assim, é ó, isso. é isso. Mas é um cara que já tem muito, né, cara? Não é um cara que, por exemplo, Será, eu André? até Ou acredito. deveria, né? Ou André? deveria ter. Tá A gente quebrado, não, né? A gente não sabe. Ele pode estar quebrado, a né? gente não sabe. Mas o cara... Nós não somos o gerente do banco dele, né? É. Não, exatamente. É difícil comentar sem entender, sem saber o contexto, a vida do comenta cara. o fato, cara. A O verdade fato é é que que o cara vazou, E meu. que O no fato é Atlético, que nós entendeu? temos salário de 1 milhão, que era, Isso. ele falou que na Arábia lá ele ia ganhar um valor X. Só que ia se fuder, O né? Atlético Mineiro pegou e falou, olha, então tá aqui o X. Só que o cara se fode. E Se o aí cara vai o parar, cara por exemplo... aceitou. Se eu vou para a Arábia Saudita, eu não me fodo, porque vocês sabem que eu não gosto de beber, eu não gosto de fumar, Mas vamos julgar. eu não gosto de fazer festa. Não, mas agora vamos, eu vou ficar de vamos boa. trazer um assunto interessante pro debate, Ah. já que isso aqui é um lounge de debate. Lounge de debate. E vamos trazer o assunto do Felipão pro Felipão. nosso... É interessante, é justificável um líder de uma empresa receber mais e picar a mula? Sim. Não é o normal? Por quê? Porque a partir do momento que a empresa descobrir que tem alguém que faz melhor, vai trocar. Existe também as etapas, eu já vivi isso algumas vezes, que a alta gestão olha pra você e tipo enjoa, que nem enjoa de roupa, sabe? Tipo,
essa gestão desse cara... e daí eu tava você pensando se fode. num gestor que era hoje ele tá gerente de uma outra empresa, mas ele já chegou a ser diretor de uma grande multinacional aí do meu setor. E é um cara competente, é um cara simpático, todo mundo gosta do cara... E é inacreditável, tipo, por que esse cara deixou de Chutaram ser? ele. Eu acredito que seja um pouco disso. Tipo, enjoaram, porque ele é um cara muito legalzão. Às vezes eles queriam alguém mais, sei lá, outro tipo de estilo de liderança. Tipo, não, esse cara é muito bonzinho. Precisamos de um cara mais coercivo, um cara mais, como é que é o termo que nós vamos usar? Mais despótico, né? Você também tem um caso de recentes, né, desligamentos que você conhece. Você não consegue também. entender. Você fala assim, pô, mas por que tiraram esse cara? Tipo, né? E eu acho que essa questão do enjoar ou em algum momento virar o disco ali, cara, realmente acontece, cara. E assim, tem momentos que são meio que previstos, né? Que assim, não é algo que você fala, nossa, pô, não imaginava que ia acontecer. Agora, tem algumas situações que são motivadas, né? Apunhalada. Então, Tem cara, as apunhaladas. Subiu no acontece, tapete. cara. Acontece, Não, mas tem a entendeu? apunhalada de cima também. Exato, Tem. a gente já viu isso, cara. A gente já viu isso em Mas porque vários começa a carnavais, provocar, a gerar um... Tipo assim, será que esse cara pode tomar o meu lugar? Pode acontecer, mas é mais comum outra coisa. É mais comum simplesmente assim, Enjoei. eu vou trocar de carro. Da mesma forma que troca de carro, sabe? Tipo assim, enjoei do Vou meu trocar carro. o meu liderado. Vou trocar. Entendi. Mas a pergunta era Mais alto, isso mais era ocorre. com relação ao salário. A pessoa que sai pra concorrência fica mal vista na empresa que ela Fica. saiu? Se sair Tipo, não volta jamais? As portas se fecham? pra Saiu pela janela? Pra concorrência, sai pela janela, com certeza. Agora, Polêmico. saiu por mais pra uma outra empresa, eu acho que a saída é importante. Se você chegar e falar assim, tô saindo, quero planejar esse negócio, tem tanto tempo, eu acho que sair numa boa nunca vai ficar Mas, numa boa de verdade. Já aconteceu comigo com um funcionário. O funcionário veio pra mim... Não sei se não pode mais falar funcionário. É o colaborador, né? Isso a gente pode fazer um programa, o inclusive, liderado. tem gente que pensa ao contrário, viu? Porque colaborador, eu vi já alguém falando assim, tá? Colaborador é só cooperativa que tem. Entendi. Empresa é funcionário. Mas Só que eu acho bonito falar colaborador, eu acho meio despótico o falar colaborador funcionário. chegou pra mim, ligou numa sexta-feira e falou... E olha, na mesma semana eu tive em outra cidade conversando sobre os projetos. A pessoa tava feliz, a pessoa tava motivada. Chegou na sexta-feira... André, eu tô saindo e tal. Falei, como assim? Eu tava aí, tipo, por que não me falou? A gente podia conversar, mas por quê? Aí fui conversando. Ela ou ele não ia me dizer. E acabei descobrindo que era pra concorrência. Olha só. Daí, tipo, na hora, né? Como que você trata, né? Como inimigo? Como ser humano? Como que? Aí mantive a calma. Eu acho que tem que Mantive manter. a calma, falei, não, frieza, ok, né? vamos verificar como vai ser feita essa transição e tal. Mas e a reunião que vai ter da equipe na semana que vem, eu participo ou não? Eu falei assim, olha, a princípio, acredito que sim, não vejo problemas, mas vou levar lá pro meu gerente a situação, pro recursos humanos e vamos ver como é que vai ser tratado. Ok? Até amanhã a gente conversa. Amanhã eu venho trabalhar normal? Não, veio normal, tá tudo bem. Isso. Até ali tava tudo bem. Liguei pro meu gestor, Não vou entrar mais. cara, sai, acabou, desliga, não fala mais nada, amanhã não precisa nem vir, e acabou, nunca mais falei. Caramba, Mas Mas é- depois que loucura, acabou né, cara? virando Essa é a atitude correta. a minha Mas cliente. é a empresa que tem que estar alinhado com a empresa. Hoje é minha cliente de uma empresa, de outra empresa. Aham. Mas na época virou inimigo de um segundo, assim, ó. Tipo, puf. Mas isso acontece mesmo. E eu já vi isso acontecer. E assim, é importante você na hora não tomar essa decisão. Você tem que levar, alinhar. A empresa Eu tomou fiz- essa eu decisão. fiz correto. Né? Tem casos, por exemplo, eu já vi a pessoa chegar e falar assim, olha, eu vou sair daqui um mês, mas pode deixar que eu vou continuar sendo profissional, tal. Mas tem que começar A pessoa pegar apurava, informação, a pessoa apurava a folha. custo. Apurava Começa a ter a folha. acesso a custo, a fórmula de produto, a tudo, cara. Aí o pessoal achou melhor que era a arriscado. estratégia da Falou empresa. assim, não, a gente dispensa o teu aviso, você pode ir embora. Isso, não, Pronto. dispensa. Nossa, Né? estendemos, hein, mas foi legal. Mas foi legal. Bom, antes de terminar o lounge, eu só quero fazer uma pergunta pra vocês. Se vocês vão lembrar de que nós nos reuníamos às quintas-feiras à noite e gravávamos numa tábua de passar roupa. Falou.
parem agora, larga tudo e vaza. Exato. Porque assim, aí, quando não tiver mais empresa, aí Pessoal, todo o que, mundo que vai... vocês acham? Ai, Tá que- enchendo aqui a água. É. O que, que vocês acham da gente sair da sala? Então fechou a empresa, tá, galera? Eu vou organizar ali na praça um abraço solidário Um abraço de à árvore, despedida. galera. E vamos todos pra casa. Né? Vamos abraçar a árvore. Abraçar o Couto Pereira depois. É. Ó, essa foi... Alfinetada, essa foi Foi cruel. alfinetada. Foi cruel. Mas eu acho que Mas ainda temos soluções. ainda tem, claro que tem. Vamos contratar um líder diferenciado, mano. Sim, é que Só- foi muita coisa ruim ao mesmo tempo no caso do Curitiba, né? Foi o Falei líder... que eu não gostaria de falar de futebol. Você pode A gente tá dar outro insistindo. exemplo. Mas é que foi um momento ruim de vir um cara bom, eu acho que o Zaga é bom, mas não foi um momento Então, bom o de momento trazer foi ele. errado e o duro é que se queimou, né? E ainda Não teve volta nunca mais. as histórias da... 11 partidas, não ganhou nenhuma. Pois é. Daí tem as histórias das apostas lá, o craque do time manga. envolvido. Então, tipo, sabe aquela história, as constelações, as Tempestade estrelas, perfeita. não né, tá cara? alinhado. Tudo errado. tá desalinhado, na verdade, né? As coisas estão O desalinhadas pra dar errado. ascendente não é o bom. Eu tenho Não. só um ponto O horóscopo chinês desse ano não bateu com o Coritiba. pra poder, da minha parte, pra poder fechar Mas a esperança existe. esse pedaço aqui. Eu tava assistindo uma série esses dias que... Pulso ainda, pulso. Que acho que é The Days, mas que é aquela a série que fala sobre o acidente de Fukushima lá no- Sim, Netflix. na Netflix. E ali, cara, é uma situação de crise. E o papel do cara que é o equivalente ali ao gerente de produção, cara, ele trafega por todos os estilos de liderança ali, mesmo em uma situação de crise. E é até o momento que ele chega e fala, cara, evacuem, saiam. Então, tipo, então assim, eu acho que dá pra gente conseguir equilibrar, sabe? Dá pra fazer, mas eu acho que aí depois, quando vocês tiverem um tempo, cara, assistam porque vale muito a pena. Eu cara. acho que também uma coisa que é fato, não precisa assediar moralmente. Eu acho que esse é um ponto bom. Porque eu tava falando ali pro Wellington do azeitar, a gente acabou não terminando. Mas assim, dá pra você ser... Eu vou te Dá dar pra um ser exemplo. despótico, Giacometti. mas não Ó, com Armando- respeito. Tá com respeito. vou dar um exato. exemplo. Armando Giacometti foi um chefe, não direto meu, quando eu trabalhei na Meraspine. E o Tadeu Giacometti. Ambos pessoas extremamente educadas. Pessoas assim que, tipo... No linguajar aí do chão de O fábrica, cara te xinga, tipo, uma mas moça. você não percebe, Isso você que eu ia bate falar. palmas. O cara, todo mundo dizia, Obrigado. o cara te detona O cara te enche E de você- bolacha na cara e você nem e percebe. você agradece. Você fala obrigado. Então eu acho que dá pra ser Eu tô curtido. brincando. Eu vi situações em que o Tadeu teve que lidar com... Eu admiro o Tadeu. Os caras que eu mais admiro. Tadeu Giacometti. Ele tava lidando com uma situação crítica. Tipo, quase que um incêndio. Uma bomba atômica. Calma, tranquilidade. Só que era um cara resoluto. Era um cara corte rápido, Tramontina, sabe? Fulano. Alô, para. Vai direto ao ponto, por favor. Então, era uma situação, era um autocontrole emocional, que eu acho que essa é a dica. Se você for ser coercitivo, Isso. controle suas emoções. Com Não traz essa respeito, emoção, com respiração, sem a raiva. Vai né? naquele conceito de war room, os americanos que gostam disso, né? Cria tua sala de guerra, cria nas paredes as situações. Eu tive um outro chefe também que gostava de war rooms, que era o Jochen Ernest, ele era alemão, né? Quando ele lidava com crises, ele era uma pessoa que sabia muito bem lidar assim, puxa, qual é a situação? Como estamos? O que vamos fazer? Ok, pessoal? E motivando as pessoas. Acho que o líder coercitivo, ele precisa... Ele pode ele achar pode um motivar. caminho de motivar dessa Ele forma. pode motivar, ele pode envolver as pessoas para que elas vivam Nossa, aquela como esse crise. cara é frio, calmo e Calculista. resolve rápido. Né? Tente buscar, eu acho, nessa Um capitão de característica navio. do líder, Mestre dos mares. o- aí, tá É. uma forma de fazer isso saudável, vamos dizer assim, né? O filme lá do Mestre dos Mares tem também o Star Trek, né? Eu sempre quando vejo uma situação de crise assim que não tem solução, eu penso no Capitão Kirk. O Capitão Kirk sempre, né, é frio, nunca se desesperava. Então tem situações que você é o capitão do barco, você não pode... Se você perde a razão, se você perde o controle das emoções, você cria um efeito dominó no resto da equipe. E a situação que já é crítica vai se tornar crítica mais insuportável. Então dá pra ser gestão de crise, coercitivo e tudo mais, Com respeito. com respeito. Mas de qualquer forma vai ter as consequências
de a longo ser prazo. frio, de ser Sim. insensato, de não dar Tem que saber que autonomia. é data de validade. Mas, É palmito. mas uma É mensagem. palmito. Palmito. Não dá pra deixar no armário pra sempre. Vai azedar. É importante que utilizar esse tipo de liderança em momentos que necessitem de urgência, de frieza, Bem dosado. de rapidez, de foco, de disciplina, E virar a chave. com respeito, Aham. Mas Mas- não fica muito tempo. mas não fique muito tempo, exato. Vai lá um pouquinho antes que queime e volta, né? É o famoso E você- bate a sopra. Cara, e você vai ser muito mais respeitado. Vai. Porque a sua equipe, principalmente em casos que a sua equipe precise de ações que você tome em prol delas, em prol da equipe. Sim, sim. E a equipe assista você sendo coercivo, sendo frio, sendo focado, com disciplina e rápido e rasteiro, e resolva a situação. A equipe vai te respeitar muito nessas situações, né? Vai. Como eu você tá citando o exemplo do cara. É. Você vê, o cara foi extremamente despótico, mas ele não faltou com respeito. Nenhum momento. Mas ele dava umas cortadas nos caras. Eu tenho Tinha. certeza que talvez as pessoas que sofreram o impacto das decisões que ele tomou possam ter sofrido. Mas Sim. para a equipe, que no caso era você que estava vendo esse líder, Eu admirei que ele. líder admirável. É, exato. né? Não, e acho que até quem sofreu sabia que era uma coisa. Vamos dizer assim, não precisava sofrer isso, mais o desrespeito. Porque é foda, Isso. você Eu acho sofrer que com problema de desrespeito. Assim, o resumo que eu faço é esse. Pode usar, mas sempre com respeito. E por pouco tempo, né? Até a questão do medo, sendo com respeito, porque eu entendo pessoas que são desse jeito, eles geram também um medo. Tipo Geram. assim, como que eu vou contar essa situação que Mas aconteceu o medo não pra pode esse ser uma cara? ameaça. O medo não pode ser uma ameaça. O medo tem que ser a transparência e a sinceridade. Ó, gente, é o seguinte. Esse cliente, ele tem um impacto de 12 milhões. Nós temos que ter medo Nós de errar. vamos perder esse cliente e isso vai representar tantas famílias. É aquele ponto Vai pra que rua da empresa. que o medo do mar. É bom você ter medo do mar, Pra você não medo se afogar. das montanhas, É. medo da floresta. Mas não é a floresta fazendo assim, em você. Isso, Mas aí você fala assim, porra, cara, a floresta tem que respeitar. isso. É por isso que eu falei ali, eu Não sei é que o o Wellington pânico. me corrigiu corretamente. Não é tão envolver o cara, mas meio que é coercitivo dar um medo também. Chegar pro cara e bater a real, qual é o impacto? Ó, gente, a Mostrar caca o aqui, impacto. a trolha aqui é desse tamanho. Na linguagem Na linguagem popular é essa. do chão de Francês, fábrica, francês, a trolha. trolha vai entrar Trola. assim. Então, se vocês não fizerem, esse é o impacto. Eu já fui coercitivo sem explicar e as pessoas faziam com medo de mim. E eu fui coercitivo explicando o barulho e eles ficaram com medo do impacto. Uhum. Ambos era medo, só que é melhor ele ter medo do impacto, porque daí ele continua meio que sendo parceiro teu. Agora, se ele tem medo de você, aí, cara, aí não Mas sei. é um estilo de liderança com prazo de validade e use com moderação. Wellington, pra finalizar? Acho que dosar bem, né? Acho que a questão é como que a gente, dada a situação, dada a necessidade, a gente consegue utilizar dessas práticas por um prazo bem curto, né? Pra ser algo extremamente pontual, para que a gente não desestabilize o time, não passe uma mensagem aí que a gente não queira na prática, né? Então, acho que a grande questão é que a gente vai evoluir mais esse tópico mais à frente, mas é que você não seja esse cara, mas que, dada a condição, você consiga utilizar de algumas dessas práticas para poder resolver um problema. Né? E se você precisar ser momentaneamente e isso for proteger você, a área e seus colaboradores, tenha a coragem de fazer isso com respeito. E tem uma frase que é assim, eu não me lembro agora o autor, antes eu sabia, que falava assim, hay que ser duro, pero jamás perder la ternura. Então eu acho que a gente às vezes tem que ser duro, mas a ternura, que é o respeito, não pode ser Foi o Che perdido. Guevara que falou isso aí? Putz, Ou eu foi acho que Fidel foi. Castro? Acho que foi. Acho que o exemplo foi meio ruim. É porque foram os caras que fuzilaram muita gente. Mas a frase é boa, a frase, independente do autor. Fora do contexto. Mas assim, realmente, hay que ser duro pelo jamais perder a ternura, né? Porque eu acho que a gente tem que ser duro,
quando tem que ser ali no coercitivo, mas a ternura, que é o respeito, o carinho que você tá tendo, o amor, sobretudo, porque você tem que amar ali o que você tá trabalhando e tudo mais, né? É o Che Guevara mesmo, cara, que falou. Foi? Que Show? merda. Que merda, né? Quer cortar? Não, é deixa. polêmico. Mas eu acho que a frase é boa, a frase Não, é eu boa. entendi o contexto. É que tem que estar no contexto que nós estamos falando. Aí sim. É. Mas uma coisa que faltou a mensagem da gente passar, que até a pergunta que fica, senhor Albino, nós sempre temos uma pergunta. Temos uma pergunta no Agora final. eu vou fazer pra você. Não, peraí, então vai terminar no bloco final. A gente tem que chamar esse bloco final, se o começo é o lounge, o final é o momento Abujanra. Então vai lá, o momento Abujanra é fogo cruzado. Agora você vai fazer comigo, eu faço daí com o Wellington, e o Wellington tem tempo aí de pensar por último. Então vai lá, vamos lá. Mas a pergunta é muito simples pra você, porque você já viveu isso. Mas vamos colocar... Eu acho que é até legal a sua resposta nesse sentido. Como lidar com uma situação que o seu líder é extremamente despótico. O que você deve fazer? Que tipo de comportamento você tem que ter para levar de uma forma menos... Por exemplo, eu entendo no seu começo de carreira, você sofreu muito. Muito. Se você pudesse voltar lá, o que você faria para sofrer? Sofrer você iria. Mas como sofrer menos? Tem um ensinamento que eu ouvi na época, mas eu não tinha maturidade para assimilar. E foi o Lorival que me ajudou. Nossa, cara, eu passei cada perrengue lá na empresa quando eu trabalhava com ele. E ele foi um ponto de apoio muito forte pra mim. Eu respeito muito ele, gosto muito dele por causa disso, porque ele me apoiou muito. Inclusive, quando eu tive a gravidez não planejada da Kelly, ele foi a primeira pessoa que eu fui falar. Então eu tenho um carinho muito grande assim por ele, muito, muito, muito grande. Ele já era um profissional há mais tempo, de longa data, tal, me ensinou muita coisa, né? E como eu tenho trabalhado até então só com melhoria contínua, então eu aprendi muito com ele, a ser coordenador de TPM, então assim, eu tenho uma gratidão muito grande, uma amizade muito grande, uma gratidão muito grande. E ele falava um negócio quando eu ia reclamar ele tinha esse papel depois quando eu fui trabalhar de coordenador de TPM e tal, eu também cumpri esse papel nas empresas que eu trabalhava. Meio que de divã, sabe? O pessoal vê você como coordenador de melhoria contínua como o cara que é mais aberto a ouvir as reclamações. Verdade. E eu ia desabafar com ele. E eu desabafava quase sempre, e aquilo me ajudava a desabafar ali das atrocidades que eu ouvia, porque o seu pirula lá me descascava, era bastardo, era vagabundo, era tua família é uma desgraça, Porco. era porco, era o que você imaginar aí. Pode colocar todos os palavrão aí, senão a gente ficaria a noite inteira aqui falando. E ele ouvia, ele era empático comigo, até o dia que ele deu a dica, que é o que eu vou dar aqui. Toda essa a volta que eu dei. Ele falou pra mim, ele olhou pra mim bem no fundo do meu olho e falou assim: você tem que ser menos passional. É mais frio. Só que eu não entendi essa passional, mas menos emotivo. Como assim, cara? E eu refleti durante muito tempo. E assim, quando você lê e fala o que é o grande traço do que seria um líder despótico bem aplicado, é o cara que vai ter a frieza, né? A gente acabou de falar. Cara, a frieza, ele não vai envolver as emoções, vai controlar as emoções. Então eu acho que demora alguns anos. Eu ainda vou fazer 40 daqui a alguns dias, e eu ainda tô aprendendo a controlar minhas emoções. É difícil fazer isso. Ainda mais quando impera o medo em você. Todas as vezes que ele me xingava de vagabundo e tudo mais, e eu me submetia e ficava lá, porque eu tinha medo de, com uma filha pequena, deixar faltar coisa pra ela. Entendo. Então é foda. Entendo. Mas eu te digo que acho que a dica de você eu acho Sofrer menos. A maioria das pessoas que estão vivendo hoje com lideranças coercitivas, talvez não sejam tão gritantes como que eu vivi, mas também são pesadas igual. Eu acho que tem uma frase do Pilates, que é o cara que inventou Pilates, que ele fala assim que a maior tristeza da existência humana é achar que a sua dor é maior que a dor dos outros, quando todas as dores são equivalentes. É uma frase dele, eu acho bonito isso, porque a gente às vezes acha que é só a nossa dor que dói. É só a gente que sofre, a gente esquece do sofrimento dos outros, esquece da tristeza dos outros. O líder coercitivo também é uma pessoa triste também. Ele também é uma pessoa arrasada. Então eu acho assim, como lidar? Você, meu amigo, está ouvindo.
seja frio no sentido, não é que você não vai sentir emoção, mas entenda que o que ele tá te pedindo. É uma crise, tá pegando fogo, filtra. nós temos que apagar o fogo. Então foca no fogo. Esquece o resto, sabe? Tipo, mas e o meu futuro na empresa? Foca no fogo. Depois que acabar esse incêndio, se você achar que esse incêndio tá demorando demais, que não é pra você, você tem que sair. Mas enquanto você estiver lá dentro, seja frio também em focar no problema. Eu me prendi em alguns momentos focando só no que tinha que ser feito. Eu não ficava refletindo se aquilo era bom pra mim, se eu queria ficar, quantos anos eu queria ficar sofrendo daquela forma. Eu achei uma forma de suportar quando eu meio que ignorei. Mas eu ignorei como? Focando no problema. Ou na resolução dele, né? Focando na existência do problema e nas ações que envolvem a tratativa do problema. Então, assim, um dia eu fiquei até 2 da manhã lá que nós estávamos pegando um container e abrindo ele inteiro e reformando. Arrumando ele. Até a metade do container eu tava sofrendo, martirizando. A hora que eu tirei esse negócio da cabeça e meio que falei, não, nós estamos aqui. Eu não tenho escolha, eu não posso sair daqui. Então vamos fazer aqui. Vamos fazer rápido. Se for rápido, a gente vai embora antes. E foquei nisso, parece que as horas passaram mais rápido. Se eu ficasse lá, tipo, alimentando aquele sofrimento, eu acho que tem muito vitimismo também, sabe? Eu sei que é ruim. Não diminua isso. Vocês não têm que viver uma experiência ruim dessa. Mas por um período que você tem que ter forças pra suportar. Pra fazer a transição, né? Você tem que suportar. E esse suportar assim, não seja tão emotivo. Não aumente a gasolina, não joga gasolina no fogo, sabe? Você tem que colocar panos quentes no seu coração, na sua alma. E talvez hoje eu veja esse do controlar a emoção. Às vezes uma forma é você buscar fé, cara. Buscar Deus. Eu tô mais um episódio falando de Deus. Pra mim tem sido, ao longo da minha vida, um refúgio de coisas. Porque quando você fala de epistemologia, uma coisa é a fé ou até a crença. Uma coisa é o fato ou até a crença. Se os fatos não te dão opção, então só te resta acreditar. Tem a fé. Só te resta ter fé e Mais acreditar. uma vez nós falando do Curitiba, né? Tem que ter fé. André. Mas eu acho que seria... eu não sei se eu te respondi. Claro, com certeza. Mas é não ser tão emotivo. Porque acho que se todo mundo tá emotivo, é mais ou menos aquela história, quando um não quer, 2 não brigam. Se ele tá vindo que nem doido, tá gritando e tal coisa, você não se deixa abalar por isso e faz de conta que um videogame é uma brincadeira, é uma piada, é o Ítalo Senna fazendo uma pegadinha com você e foca em resolver qual que é a tarefa. Qual é a tarefa? O cara vai ficar... Dona Lindu. Se o cara começa a gritar, você fala assim, ok, calma. O que eu preciso fazer? Qual que é a tarefa? Me diz, o que eu tenho que fazer? É isso que eu tenho que fazer? Mas você tem que fazer 1 hora? Eu não consigo. Não, tem que fazer. Então tá bom. Paciência. Vai lá e faz, até onde dá. Aí que eu te digo, o filme do Ben Affleck sobre demissão, não perca a paz do teu coração, porque eles não podem te bater, eles não podem te torturar. O máximo que eles podem te fazer é te demitir. E é isso. E se você for demitido, eu vou falar pra você, quando eu fui demitido da Braspaine, ao mesmo tempo que eu fiquei assustado, foi uma alegria tão grande, um alívio, né? Eu entrei naquele carro, parecia assim que eu tinha passado no vestibular, parecia que eu tinha saído do meu primeiro dia do meu casamento. Todos os dias, o dia que eu vi o olhinho da minha filha abrindo quando ela nasceu, são os dias mais felizes da minha vida. Então, se você tá vivendo essa situação, você vai viver um dia feliz. Vai, cara. O jogo vai virar. Vai virar. Wellington. Não me tinha bujanra. Se um dia você descobrisse que você, mesmo sem querer, alguém te revelasse que você tá sendo coercitivo com ela. Caraca! Que tem o líder coercitivo que não tem, sabe. Às vezes você não percebe. A maioria, eu acho. Não percebe, cara. O cara não percebe. Ué, mas não é assim que tem que trabalhar? Eu sempre... Né, o cara pega alguém como modelo, sempre fiz assim, Mas sempre deu certo. E aí, é o modus operandi. Termina a pergunta, por favor. Então, se você pegasse, alguém te procurasse e falasse isso, né? Te revelasse que eles te têm como coercitivo e que você tá fazendo muito mal pra ela. Essa era a pergunta que eu ia fazer pro André. Mas tudo bem. Não, mas beleza. O que você faria? O que você responderia pra ela? O que você faria com você e com essa pessoa? Cara, meu liderado me trouxe isso? Tá. Feedback. Polêmica, né? Só que a partir do pressuposto que tu não sabe disso, tá?
Nós não estamos falando de É uma algo situação... que você não Nós não trabalha. estamos falando de uma situação assim, poxa, eu sei que eu tô sendo coercitivo e ele veio aqui e falou comigo. Não, Me pego de surpresa. Ou, Pega já de é, surpresa. ou é um feedback que você já sabe, não, eu sou assim, sempre falam isso, sempre deu certo, então tá tudo bem. Não, eu acho É uma surpresa, né, Albino? é uma aqui- surpresa que ele tá te falando assim, olha... Surpresinha. É, Ou uma situação também é tipo o RH te chegar e falar disso porque o cara reclamou pro RH e chegou no teu ouvido. Entendeu? igual. Eu acho que é mais ou menos Mesma essa situação. linha. Difícil, É hein? essa linha. Olha, eu acho que cada vez que... Aí, independente da situação, o primeiro ponto que quando chega alguma coisa pra você, você tem que pensar no caminho que aquilo levou pra poder chegar ali, entendeu? Se o cara... Pô, se o teu funcionário parou, chamou, ele não falou contigo, porque ele tem medo, né? Porque se você é coercitivo, você gera medo dentro do time, isso é normal, né? Uhum. Então ele, por medo e falta de confiança, ele não falou contigo, ele foi falar com o RH. Aí o RH, em algum momento, se vou partir do pressuposto, todos são profissionais aqui, né? Ele vai parar, ele vai pensar, ele vai filtrar aquilo, mas ainda assim, falou, puta cara, eu vou levar porque ele precisa saber. Se pensando em todo esse caminho, chegou pra você, o mínimo que você tem que fazer é ouvir. É ouvir aquilo, assim, e questionar pouco. Tá? Eu acho que o grande ponto quando você recebe um negócio meio de surpresa, Não duvidar. assim, não é duvidar, porque e esse a reação é na hora. Quando Eu? você fala, cara, como assim? Você tá, quando ele Eu falou sou isso? tão Quem legal. que falou isso? Cara, Eu sou essa- tão legalzão, é o eu até reativo. trouxe café O hoje. Fabrício fala que é os Essa- cavalinhos. Já ouviu falar essa história do cavalinhos? Não. Que o cara chega e fala assim, tipo, aqueles avaliação 360, que é tudo anônimo, né? Aí nas últimas páginas tem como as pessoas te avaliam quando você tipo, passa do limite, né? Aham. É um cavalo, é um cavalo, é um cavalo. Ele falou que ele pega prontuário de cara que tem mais de 20, é um cavalo, é um cavalo, é um cavalo. E o cara, mas isso aqui são situações isoladas. O cara falou assim, pô, daí o Fabrício fala assim, Isolado. 20 vezes falaram que você é cavalo, você é um cavalo, cara, você é um cavalo. Às vezes o cara não sabe. Então, eu acho que o grande ponto quando você chega numa situação dessa que você não tá esperando, o mínimo que se espera é que você pare, vou usar um PR ou R da Conquer aí, né? Pare, respire, observe e depois responda. E não é reagir, né? É de responder àquela ação, de falar, cara, pô, vou me policiar, vou começar a observar. Mas eu acho que a grande armadilha aqui é de você tentar reagir, ou então, o pior, né? Você vai lá, dá aquela de louco, né? Fala, não, beleza, tranquilo. E aí no Obrigado, outro dia. obrigado. No outro dia você chega lá, cara, e fica só de olho, cara, pra ver. Você Ai, fica sim. só de olho pra poder ver. E o cara então é Sif, agora. aí o cara Então, caiu pro lado negro. Não então, adianta mais. mas A eu gente acho que começa a buscar uma forma de mandar embora esse cara que tá falando de você. mas eu acho que o grande ponto aqui é um Que exercício de coisa. autoconhecimento, cara. Eu acho que de você conseguir. Se aquilo chegou pra você, o grande ponto é que você consiga pensar nas situações que estão ocorrendo, pelo menos dali pra frente, porque pra trás você não sabe quando que aquilo aconteceu, se vem acontecendo há 6 meses. Liderar é se vem acontecendo- sofrer. Então, realmente, Ninguém cara. disse que seria fácil. Ninguém disse. Então, tipo, você vai ter que ouvir umas coisas meio difíceis, às vezes. O cara E é vai falar que... normal. Ninguém te prometeu nada. É normal, então nesse ponto acho que a grande questão aqui é, cara, ouça, filtre bastante coisa, mas eu acho que é um exercício de autoconhecimento aqui também, de falar, cara, realmente, e assim, pra você conseguir se policiar em algumas situações e você ver se você tá sendo tá fazendo muito microgerenciamento, se você tá em cima do cara toda hora ali batendo pra ver se o negócio vai sair ou não vai, e em situações que talvez aquilo não seja necessário. Entendeu? Exato, você pode chegar a uma conclusão, mas eu acho interessante o que você tá falando, de refletir, levar, tal, vou verificar, vou trabalhar isso, e daí depois de algum tempo voltar, e pode ser que você chegue pro cara e fale assim, olha, é o seguinte, eu entendi o que você me disse, realmente eu tava sendo bastante coercitivo E contigo, arrumei aqui. mas por causa disso e disso, Mas agora eu já arrumei. mas já bolei aqui um jeito de gerir melhor essa situação e tô fazendo Mais uma isso, frase bíblica. Vale mais uma ovelha perdida que 99 justos que nunca erram, né? Então eu acho que vale 1000 vezes mais um gestor que tem a capacidade de chegar pro RH ou pro próprio colaborador dele e falar assim, cara, eu errei e eu arrumei.
Porque a capacidade, que se chama agilidade de aprendizado, é a capacidade de você se desenvolver, de você reconhecer em você seus problemas e você se desenvolver. E isso não tem preço. Ninguém quer o perfeito. Eu sou o gestor perfeito. Mas isso, quem faz isso é diferenciado, cara. Porque a primeira situação mais comum é a negação. É reagir, cara. Exato. Nunca. Quando? Normal. Não, então, mas eu fiz isso por causa disso. Justifica. Fica justificando. Eu acho que até você pode se justificar, mas não naquele momento. É o momento de ouvir, o momento de ouvir. É só ouvir, cara. Eu acho que porque eu acredito que existam, às vezes, injustiças. Você ser mal interpretado. O Albino não gosta do Portas dos Fundos. Né, não gosta. Mas tem um episódio lá que é uma série de desencadeamentos gerados por má interpretação. É com o Fábio Porchat. No final do episódio, ele acaba sendo preso porque no restaurante o garçom achou que ele estava tendo um... Sabe? E isso na empresa às vezes acontece. Às vezes você fala um negócio... recentemente eu estava numa auditoria de processo da ISO e houve uma falha de entendimento, como se eu estivesse questionando uma observação que seria apontada. Tipo, não, mas já que você não está concordando, vamos fazer assim. Não é que eu não estou concordando. Eu só quero entender. Então, assim, é importante também você ter um entendimento e pontuar o que não foi entendido. As coisas têm que ficar claras. Exato. É o que o Wellington falou. Escutar, entender, ficar claro, né? Porque pode também ser uma falha de entendimento. Não era... Eu não estava sendo despótico, coercitivo. Mas aquele momento é difícil você se justificar. É porque é na hora, entendeu, cara? O melhor é você escutar, analisar e um dia voltar e falar assim, olha, de tudo que tu me disse, isso aqui estava certo, observei, isso aqui realmente, não estava. Exato. Teve pontos, estava assim. Só que tem muita injustiça. Eu já sofri injustiça de pessoas da minha equipe. Não é? Sim, já. É comum. É comum, cara. Tô falando que eu não erro. Comunicação. É que eu sei meus erros. Entendeu? Eu sei quais são meus erros. Não dá pro cara chegar, por exemplo, e falar pra mim que eu sou corrupto. Não que não é isso que tem acontecido. Mas se o cara chegar pra mim e falar assim, o Bino estava desviando dinheiro da empresa, levando o grampeador pra casa. Eu não vou fazer isso. Entendeu? Eu acho que tem injustiça. Os caras jogam. Eles são injustos. Tem muita crueldade, cara. O mundo jaz no maligno. É que é mais fácil, né? O mundo jaz no maligno. É mais fácil você jogar no ar. O mundo jaz no maligno porque, assim, o cara que vai tentar te ferrar, que é membro da tua equipe, é o cara que ele já percebeu que a bola não vai virar pra ele. Já tá perdido, né? Ele já sabe, tipo assim, esse negócio não é pra mim. Eu já tô pela minha idade, pela minha performance, pela quantidade de empresas que eu já fiquei pulando de galho em galho, eu nunca vou ser gestor, eu nunca vou crescer. Então, aí é mais fácil esse cara chamar e falar um monte de besteira. Isso, e tem. E tem porque eu já vi injustiça acontecer do meu lado, de pessoas sair em entrevista de desligamento, até com a chefe que era a nossa chefe, e falar coisas dela que não eram verdadeiras. E já fui chamado, falar assim, chutar cachorro morto também é fácil. E eu podia falar, aproveitar o momento ali e tentar, tipo, me ver livre também de uma pessoa que não me fazia bem pra mim, mas a injustiça, eu não ia dormir bem com a injustiça. Ela já fez isso, eu falei, nunca fez. Mas e chegaram a perguntar pra mim, mas você não tá sendo coagido? Você pode falar, fica tranquilo. Pô, me deram praticamente a cama ali pra eu poder fazer isso, eu poderia sair ganhando. Eu nunca fiz isso. Eu falei, não. Isso não. Eu não vou mentir. Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Eu percebi a pessoa, e depois a pessoa foi e pôs no pau a empresa. Pra você ver como que a pessoa não prestava. Quando você fala, esse tipo de pessoa é fruta podre mesmo, né? Isso aí. Já tá perdido. Eu falo não tem nada a perder. Esses são os perigosos. Por que contrataram? Os perigosos é os que não tem nada a perder, isso em qualquer situação. Mas e como a gente falha ainda em contratação, né? Eu e o Wellington. É sempre esse mesmo tema. A gente gira no mesmo. Que era uma startup pra melhorar esse negócio de contratação. O looping infinito da contratação. Mas a gente tá com a Gup aí, pra vocês aí, aproveitar essa bosta da Gup. Polêmico! Não é uma bosta, né? André, imagina a situação. Não, mas a minha vez não precisa mais. Não, precisa? Não respondeu ainda, jovem? Não. Jovem, chegou aos seus ouvidos, oficialmente, que um colaborador tá dizendo que você tá sentindo assediado por você, cara. Certo. O que fazer? Moralmente, né? Moralmente, obviamente, né? Que fique muito claro. Senão estaria preso. Moralmente. Seria preso, né? Exato. O que você vai fazer nesse momento? Quem falou? O colaborador? O RH chegou pra mim. O RH chegou pra mim e disse que eu tava... Você tá assediando o cara, velho. Seria uma situação extremamente hipotética.
porque o meu perfil é muito pacífico, eu vejo. Ah, você tá dizendo que no nosso caso aqui não é, então, é isso? Não, mas é isso que eu quero deixar claro, que o que a gente tá alguns perfis que é falando mais fácil são acontecer. situações hipotéticas, mas no meu caso, como você está perguntando para mim, seria muito difícil, porque o meu modelo de gestão, ele não é muito difícil ser confundido com assédio moral. Eu posso ser confundido com ser mais pacífico do que nesse nível limiar aí, que eu acho que o Albino, não do assédio moral, mas como o Albino colocou, pode ser mais facilmente confundido alguma atitude sua Sim. como despótico ao extremo. Como que eu dou mais chance pro azar nisso Nesse aí. aspecto, né? Sim. Mas vamos dizer que a situação foi confundida. Não, vamos dizer que chegou, em alguma situação eu posso ter cometido algum erro num momento de estresse, porque isso também é uma coisa importante, né? Hoje eu até estava conversando com esse nosso colega de situações que líderes que são muito calmos, pacíficos, que têm outros estilos de liderança, quando são Explodem. colocados numa situação, Acuada, né, cara? são acuados e são colocados em situações às vezes até injustas, uma injustiça, ficam malucos e podem até assediar moralmente num momento de Sim. extremo estresse. Então vamos dizer que tenha acontecido isso. Eu acho que a atitude é exatamente a mesma do que nós estávamos falando. Primeiro buscar evidências, né? Mas em que momento foi isso? Quem falou? Porque é muito fácil o que a gente estava falando, jogar um negócio no ar aí, tipo, o cara lá assediou lá, a moral lá, tipo. Mas quando foi? É a regra do feedback, né? Qual é a evidência? Quando foi isso? Situação. Em que momento? Qual a situação? E daí entender e vamos dizer que realmente aconteceu. Você tá em maus lençóis, porque o RH escutar uma ouvidoria ou um compliance, escutar uma denúncia e falar... Porque hoje é muito grave. É grave. É um passivo. Cara, hoje você Passivo tomar um trabalhista. feedback de um RH, você como líder, que você assediou alguém moralmente, deve ser uma situação assim muito complexa profissionalmente. Você deve se desmotivar, você deve perder as pernas primeiro. Mas você tem que manter a calma, respirar fundo, entender o que aconteceu e passar uma segurança pro RH que você vai... E você tem o controle, né? Que você você- não tá descontrolado. Que você vai avaliar o que aconteceu, que você vai conversar com a pessoa, que você vai fazer um feedback com a pessoa, entender o que aconteceu, escuta a pessoa com muita calma, e se realmente você errou, cara, provavelmente dependendo do nível que você passou, você pode ser demitido, porque às vezes não tem retorno. Não. vai Mas voltar. eu imagino uma explicação para a pessoa, em relação à pessoa, ao acontecimento, um pedido de desculpas. Eu acho que não é um crime você Não cai a pedir mão. desculpa. Claro que não, né? É. Assim, eu realmente fiquei tal, peço desculpas, vou trabalhar melhor isso daqui, nananana. E como a gente falou no outro caso, passa um tempo, volta com a Demite pessoa, ela. não. Faz um novo feedback e já vai pro RH e fala que, realmente aconteceu isso. Eu acho que falar a verdade, cara. Eu acho que tem que ser Você sincero. querer mentir, falar não sei o que, as coisas vão dar volta e você vai cair. Mas chegou numa situação dessa, provavelmente você vai perder muitos pontos, cara. Se você não tiver crédito, Fica manchado, né, cara? se você não tiver crédito, cara, E geralmente, assim, as empresas que têm linha ética e tem uma área de compliance, porque tem muita empresa que não tem área de compliance. Diz que tem, mas não tem, né? Geralmente tem uma investigação. Quando vai chamar o gestor pra falar, essa porra vê a parte dele, mas já tá tudo decidido, tudo né, decidido. cara? E as empresas, assim, na dúvida, elas vão demitir. Pra proteger o patrimônio. Porque se chegou nesse nível, né? É Porque demitir. isso aí sai muito fácil, né, cara? Então, assim, acho que o principal é que a gente tem que tomar aqui como reflexão. É arriscado, cara. Hoje em dia as empresas não vão correr o risco. Se você tem um coercitivo que falta com respeito e pode ser confundido com assédio, você vai ser mandado embora. É isso que eu acho, o Wellington. O RH nunca vai te chamar, dizer que você foi acusado de assédio. Porque quando falou assédio, já caixão e vela ela quer ouvir preta. já tá decidido. É A só- certeza tá definida. Só né? que é só por cumprir a tabela. É campeonato brasileiro agora pra alguns times. É. Não tá perdendo a oportunidade, não tá passando uma. Tem time Não, que tenha ainda tá fé. brigando. Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé. Seja homem de pouca fé.
É isso então? É isso aí. Liderai, irmãos, em busca do Santo Graal da liderança. Que a gente encontre o Santo Graal, que se a gente tomar dessa água, a gente se torne um líder perfeito. O líder ótimo, o líder perfeito. Um abraço, pessoal. Tenha Boa uma boa noite. vida, até o Paz. futuro. Paz. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.